Bem-vindos a mais uma aula de Física 3, tá? Vocês estão assistindo aí, já estão vendo aí essa primeira slide? Aula síncrona, né? Dia 22 de junho de 2021. Certinho? Assim. Então, tá bom, então. Beleza, vamos lá. Começar aqui com o pensamento do momento, né? Que é uma frase do Belchior, mas que é uma tradução de uma frase dos Beatles, né? The happiness is a warm gun, né? Que a felicidade é uma arma quente, e é uma frase que tem várias interpretações, né? Quando a gente lê ela, né? O Belchior teve muita influência dos Beatles, assim como o Clube da Esquina também teve, e essa frase tem várias interpretações para ela, né? Mas é uma frase que vem num momento, né, em que o povo brasileiro nunca foi tão infeliz, né? O brasileiro sempre ranqueou num dos povos mais felizes do mundo. Atualmente, né, o povo brasileiro está sendo muito infeliz, né? Isso, obviamente, né, tem muito motivo, né? Nós já atingimos uma marca aí de 500 mil, né, de vidas perdidas para essa peste, né, chamada Covid, né, gente? É muita gente, né, gente? A gente tem aí, né, rapaz, é bravo, né, cara? Fica aí a nossa condolência a todas as famílias que perderam, né? Se vocês também perderam entes queridos. Agora nós tivemos, né, já somos mais de 500 mil de brasileiras e brasileiros que tiveram a sua vida ceifada, né? E a média, gente, de tempo de vida, né, que se perdeu para cada brasileiro morto, a média é de 18 anos. Ou seja, 500 mil de pessoas, em média, deixaram de viver 18 anos. Nesses 18 anos, a gente imagina, né, o tanto de coisa boa que essa pessoa ia fazer, né, o tanto de carinho que ela ia dar, que ia receber, o tanto de coisa que ela ia produzir também, né? Então fica aqui essa reflexão, tá, gente? Nesse momento de grande infelicidade para o nosso povo brasileiro, né? Diante dessa peste aí, tá? Uma reflexão, então, para a gente poder tocar adiante. Vamos lá. Vida que segue sempre, mas a vida segue, mas a gente nunca se esquecendo e nunca se indignando, né? De que isso que está acontecendo não é negligência, tá? Isso existem responsáveis por toda essa tragédia que está assolando o povo brasileiro. Muito bem, vamos lá, né? Vocês já fizeram aí, registraram lá a presença. Eu vou colocar de novo no chat lá para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, para quem chegou agora. Pouca gente chegou. Ó, tá aqui, ó, a senha, né? R61BL, tá bom? Então, lá para registrar a senha, tá? Na nossa aula de hoje. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre força elétrica, tá bom? Beleza? Nós estamos tratando agora um pouco desse tema, eu vou falar alguma coisa assim a respeito. O que a gente tem, né, gente? A gente tem a interação entre as cargas, e nós já vimos isso lá na parte da eletrização, que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. E esse problema da força da interação entre as cargas elétricas é muito parecido com o problema que o Isaac Newton ele enfrentou, né? Ele se debruçou em relação à atração das massas, tá certo? Olha lá, eu estou ouvindo gente entrando ainda, tá vendo? Nós temos que acertar isso aí, pessoal, tá? Olha lá, ó, tá aqui, ó. Nosso prezado tá chegando aqui agora, então. Mas, ô, professor, Diga. eu tô com o G Suite e ainda sem pedir pra entrar. Estão pedindo para entrar ainda o G Suite. Uhum. Não, pois é. O meu prezado, e a gente vai fazer o quê, cara? Eu tô querendo ver se a gente consegue chegar um pouquinho mais cedo, entendeu? Pra gente poder, até 5 minutos, galera se organizar. Mas é complicado, né? Não era pra estar assim, né, cara? Já era pra, quem tá com o G Suite era pra ter acesso direto, né? À sala, né? E não é só com o seu não, tá? É com vários outros também. Tô Não. tendo esse problema. Não, tranquilo, não tem erro não. A gente para aqui, a gente volta, assim que eu ouvi um cliquezinho aqui, né, de alguém pedindo para entrar. Mas o fato é o seguinte, cara, é que a força de interação entre as cargas elétricas, ela está submetida ao mesmo problema da força de atração entre as massas, tá? E aí o Newton, né, obviamente que ele estudou isso, né, ele viu que as massas se atraem na razão direta, né, do produto entre elas e na inversa do quadrado da distância. Então, o que acontece? Para o Coulomb, que foi o cara que estudou isso aqui, né, ficou mais tranquilo para ele, porque ele chegou à conclusão de que a força elétrica entre duas partículas carregadas ou duas cargas elétricas, ela seria igual a uma constante, que seria a constante eletrostática K, vezes o produto da carga, do módulo das cargas, né,
Q1, certo? O módulo da carga Q1, vezes o módulo da carga Q2, lá já tem alguém pedindo para entrar de novo lá, ó. O módulo da carga Q2, certo? Dividido por quê? Pela distância entre essas cargas ao quadrado. Então a gente vai ver depois, né? Vocês vão ver lá na aula teórica, que essa equação ela obedece o mesmo princípio da lei de atração das massas do Newton, né? Aqui a constante seria representada pela constante eletrostática do meio, tá? Né? Que é 1 sobre 4π epsilon, né? Em que o epsilon é a permissividade elétrica do meio, tá? Lá na aula teórica vocês vão ver isso, vezes o produto entre o módulo das cargas, ou seja, o valor absoluto das cargas, dividido pelo inverso do quadrado da distância, ou seja, sobre d ao quadrado. E aí o princípio que rege, né, seria essa equação aqui, né, a interação entre cargas elétricas é dada por essa equação, considerando o quê? Que eu tenho, na verdade, né, cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem. Então, para essa configuração aqui, eu tenho duas carguinhas pontuais, né, puntiformes ou pontuais, quer dizer o quê? Que essas carguinhas elas estão restritas a um ponto. Uma com valor de 3 microcoulomb, tá? Unidade de carga, nós já vimos isso, e outra com valor de menos 4 milicoulomb, tá bom? Né? Então, entre essas duas cargas aqui, o que a gente vai ter? Né? Nós vamos ter elas separadas por uma distância de 3 metros, e a força que vai haver entre essas duas cargas é uma força de atração. Elas se atraem. Então, vamos lá. Né? Os dados que foram dados, né? Aqui, a gente sempre considera, na maioria das vezes, em 99,9% dos problemas envolvendo lei de Coulomb, a gente considera a constante eletrostática do vácuo, que é K0, né? Aí aqui, ó, lá vocês vão ver, ó, que essa constante K0, o que ela é? Ó? Ela é igual, ó, K0 é igual a 1 sobre 4π epsilon 0, tá bom? Certo? Então isso aqui que é o valor de K0, né? Isso aqui então é uma constante de permissividade elétrica do vácuo do meio, né? Certo? E o valor desse cara aqui, né, é de 9 vezes 10 a nona newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, tá certo? Tranquilo? Tá? E aí você tem o quê? Que a carga QA, ela tem um valor de 3 microcoulomb, então importante aqui, olha só, eu estou trabalhando com submúltiplos do coulomb, então micro, o que é micro? É 10 elevado a menos 6, tá? A gente lembrar lá dos múltiplos e submúltiplos, tá? Então eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, por exemplo, aqui, né? Vamos pegar aqui o coulomb, tá? Aí eu ando aqui, eu posso andar para a direita ou para a esquerda. Para a esquerda eu vou ter microcoulomb, eu tenho milicoulomb e tenho microcoulomb, né? O milicoulomb é 10, aqui ó, 10 elevado a menos 3. E o microcoulomb vai ser 10 elevado a menos 6 coulomb, tá? Então guardar bem essa ideia do micro, do mili é 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano é 10 a menos 9, né? Nós vamos falar um pouquinho de nano e de pico lá quando a gente estiver estudando capacitores, tá? Mas só para a gente poder ter essa ideia. Então, uma carga, que a carga que é, ela tem um valor de 3 microcoulomb, que é 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? Eu tenho que passar tudo para o Sistema Internacional de Unidades, e tem a outra carga, que é B igual a menos 4 milicoulombs, que é menos 4 vezes 10 a menos 3 coulombs. E a distância entre essas duas partículas, né, carregadas é de 3 metros. Então, a gente tem aqui ó, a carga positiva, deixa eu apagar esse cara aqui, né? Tem aqui a carga negativa, né? Aqui, ó, a carga A, a carga B, eu tenho a força que A faz sobre B e tem a força que B faz sobre A. Lembrando que a força de A sobre B e a força de B sobre A, elas vão formar o quê? Um par ação e reação, tá bom? E aí eu quero medir, eu quero saber o valor dessa força, certo? Quero saber o valor dessa força. Vamos lá, vamos voltar lá, ó. Vamos ver quem chegou aqui, ó. Lá. Beleza. Acho que entrou aqui a galera. Aí, ó. A senha. Tá bom? Tá, agora já estamos com 38 pessoas. Pouca gente, hein? Assistindo a aula. Né? Vamos lá, então. Vou voltar lá, tá?
Então, o que a gente vai ter aqui? Então, a gente tem essa relação aqui, né, a força de atração, e nesse caso, né, como tem cargas de sinais contrários, a partícula A e a partícula B, elas vão se atrair, tá? E aí a gente vai ter o quê? Que a força que A faz sobre B tem a mesma intensidade da força que B faz sobre A, para ação e reação. O sentido é oposto, a direção também é a mesma, tem a mesma intensidade, mesma direção em sentidos contrários, né? E é dada por essa equação, né? A constante eletrostática, que está aqui, né? O valor do módulo de QA, o módulo de QB dividido pela distância ao quadrado. Substituindo os valores, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, 9 vezes 10 a nona, que é a constante eletrostática do vácuo, vezes o módulo de 3 vezes 10 a menos 6, vezes o módulo de menos 4 vezes 10 a menos 3. Esse módulo aqui, né, é o valor absoluto, né, então o módulo de menos 4 vezes 10 a menos 3 vai ser 4 vezes 10 a menos 3. Aqui eu já posso dar uma simplificada, eu corto esse 3 aqui com esse expoente 2, né, com 3 aqui de baixo, e aí eu vou ter aqui em cima o quê? Eu vou ter 10 a nona, e aqui eu vou ter 10 elevado a menos 9, 10 a nona com 10 vezes 10 elevado a menos 9 vai dar 10 a 0, né? 10 elevado a 0, que é igual a 1. Então eu vou ter 9 vezes 4, que vai dar 36 dividido por 3. Então a força entre A e B é de 12 newtons. Queria chamar a atenção para vocês, porque nessa parte aqui, a gente vai trabalhar bastante com a questão de potência de 10. Ordem de grandeza, potência de 10. Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão das operações com os expoentes. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, a resposta aqui para esse exercício, né? Bastante tranquilo aqui, né? 12 newtons, tá? Esse exercício aqui para a gente poder estar discutindo aqui a lei de Coulomb. Tranquilo? Tem alguma dúvida desse exercício? Sem problema? Deixa eu ir lá de novo, lá que tem alguém aqui querendo, aqui, os prezados chegando aqui. Foi. Tranquilo. Bem-vindo aí, meu prezado. Tá atrasado, hein? Vamos lá. Aí, outra aqui, Eita, trenço. Vocês têm que dar um jeito, cara. Vocês têm que dar um jeito. Tem que chegar mais cedo na aula, aí. 20 minutos de atraso, é metade da aula, tá? Praticamente. Vamos lá. Vamos continuar então, olha só, né? Esse segundo aqui, eu já tenho a configuração de 3 cargas elétricas. Ele me diz o quê? Ele me diz que a carga Q1 é igual à carga Q3, que é igual à carga Q. Então tem um módulo Q. E a carga Q2 é 3 vezes o valor da carga Q. E ele pede para a gente determinar a resultante sobre a carga Q2, a força resultante sobre a carga Q2, essa carga aqui. Tá bom? Então me deu aqui as 3 cargas numa mesma linha, né? Você vê aqui, que essa linha aqui une as 3 cargas, Essa linha aqui une as 3 cargas, tá? E ele quer saber quanto é que vale a força resultante, a força elétrica resultante sobre a carga Q2. Tá bom? Vamos lá então, nos dados, né? A carga Q1 é igual à carga Q3, que é igual a Q. A carga Q2 é o triplo da carga Q, né, da carga Q1 e Q3. A distância entre 1 e 2 é D, a distância entre 3 e 2 é 2D. Então nós temos aqui, né, olha lá. A carga Q1 vai fazer sobre a carga Q2 uma força de repulsão. Olha ela representada aqui, apontando para a direita. E a carga Q3, que também é positiva, positivo com positivo vai se repelir, vai também exercer uma força de repulsão, que é F32. Tá? Lembrando aqui que esse é o nosso referencial, tá? Seu sistema de referência. Tudo que aponta para a direita é positivo, tudo que aponta para cima é positivo. Tá bom? Beleza? Então, olha lá, Q1 sobre Q2 faz uma força de repulsão, né? Certo? Repulsão, F12, e Q3 sobre Q2 também faz uma força de repulsão. Tá claro, gente, né? Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, vamos lá. Como a gente já mostrou ali, a força elétrica que a carga Q1 exerce sobre a carga Q2 é F12 de repulsão, dada, né, pela lei de Coulomb, né? Constante eletrostática do vácuo, módulo da carga Q1 vezes o módulo da carga Q2, dividido pela distância entre 1 e 2 ao quadrado. Substituindo aqui os valores, tá todo o valor em letra, eu chego em quê? Eu chego que, né, considerando que Q2, né, olha lá, o que foi dado lá, Q2 é 3Q, eu tenho o quê? Que
A força, o módulo da força que a carga 1 faz sobre a carga 2 é 3K0, que é o quadrado dividido por D ao quadrado. Tá bom? Tá aqui, ó. A força de 1 sobre 2. A força elétrica que a carga 3 vai fazer sobre a carga 2 também é de repulsão, como a gente viu. Então vai ser dada pela constante eletrostática, o módulo da carga Q3 vezes o módulo da carga Q2 dividido pela distância de 3 até 2 ao quadrado. Substituindo os valores, né? Já coloquei aqui direto os módulos, então eu vou ter o quê? Né? A distância é 2D, muita atenção nessa hora, é 2D ao quadrado, então isso vai me dar o quê? 4D ao quadrado, né? 2D entre parênteses ao quadrado, vai me dar 4D ao quadrado. Então a força entre a carga 3 e a carga 2 vai ser o quê? 3/4 de K0Q ao quadrado sobre D ao quadrado. Ou seja, é 3/4 a força, né? Perdão, é 1/4 da força que F1 faz sobre, que 1 faz sobre 2. Tá? E muito bem. Então a força resultante, como é que vai ficar? Né? Eu vou somar os dois vetores, tá? A força que a carga 1 faz para a direita, mais a força que a carga 2 faz para a esquerda. Né? Aqui, ó, eu tenho uma soma vetorial, aqui eu estou somando tudo. Né? Mas a gente sabe que, devido ao sistema de referência, a força F1,2 vai ter um módulo positivo, que aponta para a direita, e a força F3,2 vai ter um módulo negativo, que aponta para a esquerda. Então vai ser, a força resultante vai ser F1,2 menos F3,2, então vai ser 3K0, que é o quadrado, dividido por D ao quadrado, menos 3K0, que é o quadrado, dividido por 4D ao quadrado. Né? Obviamente que esse cara é maior que esse. Como é que vai ficar então? Né? Fazendo as contas, né? Eu vou ter ali, ó, tirar o mínimo múltiplo comum, né? Entre os dois aqui, né? Então eu vou ter aqui, ó, 4D ao quadrado, dividido, né, por D ao quadrado a 4, então vai ficar 12Q0, Q ao quadrado, menos 3Q0, Q ao quadrado, de forma que a força resultante, né, sobre a carga Q2 é de 9K0, Q ao quadrado, dividido por 4D ao quadrado. Tá bom? Esse é um probleminha, o quê? Um probleminha literal, né? Um probleminha que envolve letras, né? Eu não substituí o valor da constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, não substituí o valor das cargas e não substituí o valor da distância. Mas a gente entende a física aplicando esse tipo de equação literal, tá? Né? Eu gostaria sempre muito de trabalhar com vocês só literalmente, né? Eu gosto muito de fazer assim, exercícios assim, quando a gente está trabalhando no regime presencial, porque ali você consegue trabalhar os conceitos da física, as grandezas físicas relacionadas, e não necessariamente naquele afã de querer substituir, né, as variáveis por números, tá bom? Então esse seria o valor da força que age sobre a partícula 2. Tranquilo? Alguma dúvida? Nós estamos só aplicando a lei de Coulomb, tá, gente? Beleza? Tá? Já vou disponibilizar para vocês já essa semana já a lista de exercícios para vocês irem fazendo. Próxima aula a gente vai resolver mais exercícios, assim esses vão ser da lista. Aqui nós estamos só tomando o pé de como é que funciona a lei de Coulomb, tá? O conceito dela. Um outro exercício agora, né? Também ali, né? Parecido com a mesma configuração de cargas. Eu tenho a carga Q1, que tem o mesmo módulo da carga Q2, Q1 é igual a Q2, que é igual a Q, e tem a carga Q3, que é negativa, e vale menos 5Q. Quer saber a força resultante sobre quem? Sobre essa cabuquinha aqui. Tá? Nós já podemos ver o quê? Que a força Q2 vai fazer sobre a força, sobre a carga Q1, uma força de repulsão, né? Ó, F2, 1, e vou ter que a carga Q3 vai fazer sobre a carga Q1 uma força de atração. F3, 1. Certo? Vamos lá? Então vamos ver, ó. Tá aqui, ó. Ó, os dados do problema, né? Aqui eu tenho que, olha só, aqui tem uma coisa bastante interessante, né? Ó, a carga Q1 é igual a carga Q2, que é igual a Q, a carga Q3, ela tem um valor que é menos 5Q, é uma carga negativa. A distância entre 2 e 1, ou 1 e 2, é D. E agora a distância entre 3 e 1 vai ser o quê? 2D mais D. Então vai dar quanto? 3D. Opa, perdão. Deixa eu
fechar aqui. Desculpa aqui que eu apertei um botão errado aqui. Vai dar 3D, gente, olha só, tá? Aqui tem essa sutileza aqui, ó, a distância, então, ó, entre 3 e 1, vai ser quanto? D mais 2D dá 3D. E eu quero saber o que? A força resultante sobre a carguinha aqui, ó, Q1. Sobre essa carga aqui, ó. Certo? Beleza? Então vamos lá, né? Vamos calcular. Então, como a gente já falou, a força que a carga 2 faz sobre a carga 1, ela é de repulsão, né, ó, que é essa caboquinha aqui, ó, força de 2 sobre 1, né, porque a carga Q2 e a carga Q1 tem o mesmo sinal, tá? E ela vai ser dada por essa equação, né, a lei de Coulomb. Carga, a força de 2 sobre 1 é igual à constante eletrostática, tá? Que multiplica quem? O módulo de Q2 vezes o módulo de Q1 dividido pela distância entre 2 e 1 ao quadrado, tá? Então, substituindo, né, eu teria o quê? Que essa força de 2 sobre 1 vai ser quem? K0, Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Tá? Beleza. Vamos lá. E agora, a força que a carga 3 faz sobre a carga 1, tá? É de atração. A carga 3 é negativa, vale menos 5Q, e a carga 1 ela é positiva e vale Q. Então, vai ser dado também, né, pela lei de Coulomb, né, aqui, ó, né, definida por essa equação, substituindo os valores, ó, o módulo de Q3, né, o módulo de menos 5Q é 5Q, tá, vezes Q, então eu vou ter K0, 5Q vezes Q dividido por 3D ao quadrado, isso vai dar o quê? 5K0, Q ao quadrado dividido por 9D ao quadrado. Essa é a força de atração que a carga 3 faz sobre a carga 1, tá? Aí vai vir agora, olha lá, ó, né? A resultante sobre a carga Q1, né? Que é aquela carga do extremo, vai ser o quê? A força que a carga 2 faz sobre ela, mais a força que a carga 3 faz sobre ela, né? Lembrando que, né? Como a força de 2 sobre a carga 1, ela aponta para a esquerda, ela vai ser o quê? Negativa. Ó, vai valer menos K0 vezes Q ao quadrado sobre D ao quadrado, mais, né, a força de atração que a carga 3 faz sobre a carga 1, que é 5K0, Q ao quadrado dividido por 9D ao quadrado. Tirando o mínimo, tá? Né, aqui, ó, né? Eu vou ter, então, na verdade, né, ó, menos 9K0, Q ao quadrado, mais 5K0, Q ao quadrado. Então, a força resultante sobre a carga 1 vai ser menos 4K0, que é o quadrado, dividido por 9D ao quadrado. Esse sinal negativo mostra o quê? Que essa força aponta para a esquerda. Tá bom? Tranquilo? Certo, pessoal? Diga. Esses resultados finais apontarem para a esquerda ou para a direita, significam o quê? Significa o sentido da força. É a Maria Fernanda que está perguntando? Clara. Maria Clara. Ah, minha prezada. Tá vendo? Eu confundi com a sua irmã, né? Maria Clara, é o seguinte, Maria Clara, isso aí indica o quê, Maria Clara? Que o sentido dela é para a esquerda. Você lembra lá, ó, no princípio, ó, que a gente fez o desenho, ó, o meu referencial era esse, ó, o sistema de referência. Ó. Então, eu comecei resolvendo o problema, tudo que aponta para a direita é positivo, tá vendo? Ó, tudo que aponta para cima é positivo. Então, se eu achei aqui que a força resultante sobre a carga 1 é negativa, isso quer dizer que o sentido dela é para a esquerda. Contrário. Se fosse positivo, queria dizer o quê? Que a força resultante sobre a carga 1 seria para a direita. Entendeu? Entendi. Tá bom? É por isso que a gente tem ali, né, esses vetores. Aqui, ó, Maria Clara, ó, aqui eu estou somando vetores, tá vendo? Aqui eu já estou somando o quê? Tá vendo? Não tem mais esse chapeuzinho de seta. Então quer dizer o quê? Que aqui, ó, o que eu estou fazendo? Aqui eu só estou somando os módulos, né? E aí os módulos, né, com os respectivos sinais, tá? Negativo apontando para a esquerda, positivo apontando para a direita. Tá bom? Aqui, sempre acontece a soma dos vetores? Você vai calcular essa soma, né, vetorialmente, tá? Então, isso aqui é uma coisa que nós vamos aplicar bastante aqui, tá? Nessa parte aqui tanto de campo elétrico, que nós vamos ver ainda, como de força elétrica, tá? E se vocês tiverem dúvidas sobre questão de vetores, vocês me perguntem, tá? Adriano, eu não entendi, repete, e aí a gente vai repetir, porque aqui nós vamos aplicar essa questão da soma vetorial, né?
Da mesma forma que a gente aplicou, né? Vocês aplicaram lá vetores, quando vocês estudaram lá plano inclinado, né? Polia, essa coisa toda, tá? Lá na mecânica, lá na física 1, tá bom? Mas vocês, se vocês não entenderem alguma passagem, vocês podem me perguntar, devem me perguntar, tá bom? Certo? Então, olha só, beleza, tá? Então, isso aqui seria esse exercício. Olha só esse cara aqui, ó. Aqui, tá vendo? Ó? Aqui eu já tenho o quê? Aqui eu já tenho uma outra configuração de cargas. Tá vendo? Aqui eu tenho a carga Q1 igual a carga Q2, que é igual a Q, e tem uma carga Q3 que é negativa. E ele pede para a gente determinar a força resultante sobre a carga Q2. Olha lá, tá vendo? Então, ó, eu já posso aqui adiantar uma coisa, que é o seguinte, ó, que entre Q2 e Q1 e Q2, a força que 1 faz sobre 2 é a de repulsão. Né? Aponta para baixo. E a força que Q3 faz sobre Q2, ela vai ser de atração. Então, a força resultante, ela vai vir, tá? De quê? Da soma vetorial entre dois vetores perpendiculares. Aqui eu vou ter ó, o vetor F1, 2, e aqui eu tenho o vetor F3, 2. Estão vendo? Então já é uma outra configuração. E nós vamos ter que achar aqui quem? Esse vetor resultante, tá? Vamos lá. Muito bem. Ó, tá? Os dados, então, Q1 é igual a Q2, que é igual a Q, Q3 é negativo, né? Né? A distância entre 1 e 2 é igual a D, a distância entre 3 e 2 é 2D, e eu quero saber a força resultante sobre quem? Sobre a carga 2. Vamos resolver. Tá aqui, ó, conjuntura, né? Então, como eu falei, ó, a força de 1 sobre 2, ela é de repulsão, né? A força de 1 sobre 2, e a força de 3 sobre 2, ela é de atração. Tá? E nós vamos rever aqui algumas coisas. Ó, se eu somo esses caras, ó, vetorialmente, eu vou ter que a força resultante vai ser quem? Vai ser essa daqui, ó. Ó, vai ser essa força resultante, ó, em verde, ó. Essa vai ser a força resultante sobre 2. Tá? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, ó. Então a força elétrica que a carga 1 faz sobre a carga 2 é de repulsão. Tá ali, ó, representado aqui. Tá? Como é que ela é dada? Ela é dada pela lei de Coulomb, né? Ela vai ser a constante eletrostática vezes o módulo da carga Q1 vezes o módulo da carga Q2 dividido pela distância entre a carga 1 e a carga 2 ao quadrado. Isso vai dar K0 vezes Q dividido por D ao quadrado. Então, achei aqui ó, a intensidade dessa força que a carga 1 faz sobre a carga 2. Beleza. A força que a carga 3 faz sobre a carga 2, ela é de atração. Tá aqui, essa bichinha aqui, ó. Força de 3 sobre 2, aponta para a direita. Como é que ela é dada? Ela é dada pela lei de Coulomb. Então, a força de 3 sobre 2 é a constante eletrostática, K0, vezes o módulo de Q3, vezes o módulo de Q2, dividido por 3, a distância entre 3 e 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? Né? Ó, coloquei aqui o módulo de Q3, que é menos Q, coloquei um módulo de Q. Então, eu achei aqui o quê? Que a força que 3 faz sobre 2 é, ó, K0 vezes Q ao quadrado dividido por 4D ao quadrado. Tranquilo? 4D ao quadrado. Tá bom? E aí, como é que vai ficar agora? Ó, a força resultante sobre a carga Q2. Ó, eu vou somar esses dois caras, tá? Vou explicar isso aqui para vocês vetorialmente, ó. Como é que a gente soma esses caras aqui, ó? Primeiro pela regra do início e fim, ó. Eu faço uma projeção, a regra do paralelogramo. Eu faço uma projeção do vetor F32 aqui, uma projeção do vetor F32 aqui, tá? E a resultante vai ser esse vetor aqui, ó. Ó, F2. Certo? F2, tá? Notem uma coisa, olha só, ó, notem uma coisa aqui, ó. Vou colocar esse cara aqui em azul. Ó, notem que se eu pegar aqui, ó, o vetor F12
e somar com o vetor F32 pela regra do início e fim, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar o mesmo vetor F2. Formando o quê? Um triângulo retângulo. Então, aqui, o que eu faço aqui? Aqui eu aplico quem? Aqui eu aplico o teorema de Pitágoras. Certo? Então, aqui eu tenho, ó, F, o vetor F1, 2, mais o vetor F, 3, 2, me dá como resultante o vetor o quê? F2, força resultante sobre 2. Concorda comigo? Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Tá? Beleza? Lembrando aí do teorema de Pitágoras. Vocês já sabem aqui, só estou reforçando, tá? Nós vamos aplicar vetor aqui. Então, estou fazendo aqui uma revisão rápida para vocês. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Eu vou ter, ó, que a soma dos dois vetores aqui, tá? Vocês guardaram aqui, né? Eu vou apagar aqui, porque senão meu... Deixa eu só passar a borracha aqui. Vou passar só a borracha. Aqui, se eu for no apagador, vai ser... Opa. Aqui, ó. É. Pronto. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, que a soma do vetor F12 mais F13 é igual ao vetor resultante sobre 2, né? Aí eu tenho o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos, então a hipotenusa é igual à raiz quadrada na soma dos quadrados catetos. Somando esses dois caras, né? Elevando ao quadrado, eu vou encontrar isso aqui, ó. Concorda comigo? Né? Então, ó, né, eu vou ter, ó, K0, que é o quadrado, né? Ó, K0, que é o quadrado sobre D ao quadrado elevado ao quadrado, mais K0 sobre Q ao quadrado sobre 4D ao quadrado elevado ao quadrado. Aí, elevando esses caras aqui, eu vou ter, ó, né? K0 ao quadrado mais Q elevado à quarta dividido por D elevado à quarta mais K0 ao quadrado, Q elevado à quarta dividido por 16D elevado à quarta. Tira o mínimo, né? Ó, dá 16, né? O mínimo múltiplo comum no denominador, multiplico lá por 1 mais, então eu vou ter, na verdade, o quê, né? Sai aqui, ó, de dentro da raiz o Q0 ao quadrado, o Q à quarta, o 16D à quarta, então eu vou ter K0, Q ao quadrado, 4D ao quadrado, raiz de 17. Essa é a força resultante sobre a carga 2. Beleza? É um númerozinho aqui bonitinho, né? Raiz quadrada. Não tão bonito, né? Mas um número meio esquisito aqui, tá? Certo? Muito bem. Ó, vamos lá. Vamos ver agora aqui, ó, o número 5, exercício 5, tá? Ele me traz o quê? Estão vendo? Então, nós estamos aplicando diferentes configurações de cargas, né? Estou trabalhando com 3 cargas e como que essas 3 cargas elas podem ser organizadas para dar força resultante. Então, se eu tiver a carga 1 igual a carga 2, que é igual a Q, e a carga 3 igual a menos Q, ou seja, a carga 1 e a carga 2 são positivas, a carga 3 é negativa e todas elas têm o mesmo módulo, eu quero saber a força resultante sobre a carga 2. Só que agora eu tenho essa configuração de um triângulo, né, equilátero, cujo lado dele é D. Lado D, do triângulo. Quero saber quanto é que vale a força resultante sobre essa carga Q2 aqui. Certo? Sobre a carga Q2. Tranquilo? Beleza? Então eu já sei o quê? Que Q1 sobre Q2 vai me dar o quê? Vai me dar uma força de repulsão e que Q3 sobre Q2 vai me dar uma força de atração. Aí eu vou usar o quê? Aqui eu vou aplicar a lei dos cossenos. É o que nós vamos ver agora. Tá bom? Então tem os dados, Q1 igual a Q2, que é igual a Q, Q3 é igual a menos Q. Quero saber a força resultante sobre a carga Q2, considerando o triângulo equilátero de lado D. É do que a gente viu, tá? Então, mais uma vez, ó, a força de 1 sobre 2 é de repulsão. Essa daqui. Força de 1 sobre 2. Dizendo aqui, ó, vetor. A força de 3 sobre 2 é de atração. Força de 3 sobre 2.
Aqui eu tenho um ângulo, ó. Quanto que vale esse ângulo? Quem sabe me dizer quanto é que vale esse ângulo? Entre o vetor F12 e F32. Vamos lá. Um pouquinho de matemática. Triângulos. Vai, quem sabe me dizer? Quanto é que vale esse ângulo aqui? O triângulo equilátero. Me diga aí, meu povo. Vale quanto? Tô esperando, hein? Vocês vão ficar com fome, ó. 120. Muito bem, meu prezado. Muito bem. Quem respondeu? Quem foi que respondeu? Marcos Vinícius. Parabéns, meu prezado. Parabéns. Isso aí, 120 graus. Então vamos lá, ó. A força elétrica da carga Q1 sobre a carga Q2 é de repulsão, como a gente já falou, e representou ela lá. Quanto é que vale ela? Da lei de Coulomb, né? Já julguei, substituí os valores das cargas, encontrei esse cabuquinho aqui, ó. Tá? Beleza, é a força de 1 sobre 2. E agora, ó, a força elétrica de Q1 sobre Q2, aqui, desculpa, gente, eu repeti aqui, desculpa, tá? É o slide. Agora, a força elétrica da carga Q3 sobre a carga Q2 é de atração, nós já falamos. Aqui, ó, como ela é definida na lei de Coulomb, né? E aí eu tenho aqui, eu substituí os módulos, tá? Encontrei o valor dela aqui, ó, tá? Você vê que a intensidade da força de 1 sobre 2 é igual à intensidade da força de 3 sobre 2. A diferença, qual que é? É a direção e sentido, são os vetores. Mas a intensidade é a mesma, porque o módulo das cargas é o mesmo, a distância até as cargas é o mesmo. Então, o que nós vamos ter aqui? Ó? Como disse o nosso prezado Marcos Vinícius, o ângulo entre o vetor F12 e F32 é de 120 graus. E aí, aplicando a regra do paralelogramo, eu faço aqui uma projeção do vetor F32, aqui uma projeção do vetor F12, onde cruza essas projeções eu vou traçar a minha força resultante sobre a carga 2. E é esse vetor que aponta para a direita, tá? Sentido para a direita. Como que é dado esse cara? Esse cara é dado pela lei dos cossenos, tá? Então, ó, a força resultante sobre a carga 2 é a força de 1 sobre 2, o vetor força de 1 sobre 2, mas o vetor força de 3 sobre 2. Isso aqui em termos vetoriais. Agora, o módulo é dado por quem? É dado pela lei do cosseno. Então, a força resultante sobre 2 ao quadrado é igual à força de 1 sobre 2 ao quadrado, mais a força de 3 sobre 2 ao quadrado, mais 2 vezes força de 1 sobre 2, vezes força de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 120 graus. Tá bom? Tá? Se vocês quiserem, depois a gente pode deduzir isso aqui. A gente já chegou com ela pronta. Então, o módulo da força resultante, a força elétrica resultante, devida à carga Q1 e à carga Q3, é quanto? Raiz quadrada, né, dessa linguiça toda aqui, ó. Tá bom? Substituindo os valores, ó, nós já calculamos a força de 1 sobre 2, quanto é que é? Está aqui, ó, elevado ao quadrado, mais a força de 3 sobre 2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes a força de 1 sobre 2, vezes a força de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 120. Quanto é que vale o cosseno de 120? Menos meio, tá? Menos meio, tá? E aí eu vou parar aqui, cara, e vou falar com vocês aqui, ó, coisa que eu gosto de falar e que eu sempre falo com meus alunos, que eu vou dar ainda uma oficina sobre trigonometria. Eu quero criar um curso, cara, aí é um projeto que eu tenho, que é de métodos matemáticos para física, né? Para física do ensino médio, né? Tem um método matemáticos para física que você estuda, por exemplo, eu fiz métodos matemáticos para física 1 no meu curso de graduação. Tem um métodos matemáticos da física 2, que era muito genial, que é a matemática que se aplica para física. Eu fiz um método matemáticos para física 1, tinha um para física 2, né, também, essa disciplina não fiz porque eu sou licenciado em física, né, mas assim, eu poderia até ter feito como optativa. Mas eu quero fazer um curso ainda para vocês, que seria métodos matemáticos para física do ensino médio, entendeu? E aí eu quero contar essa história aqui de quê? Da trigonometria. Então vamos lá. Isso aqui é um símbolo muito feio, né? Isso eu não gosto, eu gosto sempre, eu já desenho essa merda aqui, já coloco aqui, isso aqui é seno, isso aqui é cosseno. Eu não gosto desse símbolo, não. Né? Esse símbolo aqui, ele é odioso. Muito bem, ó. Então o que acontece aqui, ó? O ângulo de 120 graus, onde é que ele está? O ângulo de 120 graus, ele está onde? Ele está no segundo quadrante. Então esse ângulo, olha só, eu tenho aqui 90 desse lado, e tenho quanto para cá? Eu tenho 30 graus desse lado aqui.
Tá vendo? Então ele vai ter aqui, olha que coisa interessante, ó, para eu completar aqui e chegar a 180, eu vou ter 60 graus. Então eu poderia dizer o quê? Que, olha lá, o seno de 120 graus, ele é igual a quem? Ao seno de 60 graus. Quanto que vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. O seno de 120 graus é positivo. Agora, quanto é que vale aqui o cosseno de 120 graus? Ele é o mesmo valor do seno de 60, só que aqui, né, gente, você sabe, ó, que aqui o cosseno varia de -1, passa por 0 até chegar a 1 aqui. Então ele seria o quê? Ó, ele seria o mesmo valor do cosseno de 60, só que com valor negativo, então é -0,5. Entendeu? Eu considero, cara, um crime, né, que se comete quando ensina seno e cosseno na base da decoreba, porque seno e cosseno é uma coisa linda, maravilhosa, tá? Mas aqui eu só estou querendo dizer de onde que tirei aqui esse cosseno igual a -0,5, né? É óbvio que você lá na hora de resolver, você pode usar a calculadora, ou você vai pesquisar, mas é legal a gente ver o que tem por trás, né, cara, dessas relações trigonométricas de seno, cosseno, tangente, né? E ainda eu quero fazer isso, tá? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, cara, me falta um pouco de tempo para isso. Mas o fato é isso, né? Então, julgando esses valores, olha lá, né? Aqui, ó, vocês concordam comigo que eu corto 2 com 2, esse cara vai ficar negativo, então eu vou ter, ó, K0 ao quadrado, que é a quarta sobre D a quarta, mais K0 ao quadrado, que é a quarta sobre D a quarta, menos K0 ao quadrado, que é a quarta sobre D a quarta. Esse caboclo com esse aqui, eu vou passar uma faca guincho. Sobra quem? Sobra raiz quadrada de K0 ao quadrado, que é a quarta dividido por D a quarta. Raiz quadrada disso, quanto é que é? Olha lá, né? K0, Q ao quadrado sobre D ao quadrado, né? Que é a mesma intensidade de uma força que 1 faz sobre 2 e a intensidade da força que 3 faz sobre 2. Tá bom? Só para a gente poder guardar aqui, tá? Essa aula aqui vai estar gravada, eu vou estar disponibilizando ela lá. O que acontece agora no estudo de vocês? É repetir esses exercícios, tá? Vocês acompanharam aqui, eu mostrei para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão retornar. Para a semana agora, né, eu já vou colocar a lista de exercícios que vocês vão trabalhar. Na semana que vem eu vou resolver isso, né? E aí, né, gente, entra aquela coisa da parte de vocês, que é a disciplina para estudo, tá? Refazer e tudo mais. Tem alguma dúvida disso que a gente acabou de ver aqui? Vocês têm? Algum ponto para dizer? Tá? Vocês vejam aí, né, cara, que é o quê? É conta mesmo, é matemática, é exercício literal. Mas é uma matéria muito interessante, cara, muito legal da gente poder estar trabalhando. Tá bom? Então é isso aí, tá, galera? Tá? Já vai estar na plataforma já esse tópico 2, que vai ser lei de Coulomb, tá? Então o tópico 2 a gente vai trabalhar ele essa semana, já foi essa aula, semana que vem, e depois a gente vai avançando. Tá bom? Beleza?